Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Vamos abrir a palavra de Deus, meus amados, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Após a leitura desse texto, peço a sua gentileza de manter o texto aberto comigo nesta passagem. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu,
por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a Marcos, levando consigo também a João, apelidado Marcos. Meus irmãos, eu gostaria de pensar com vocês sobre o seguinte tema nesta noite: quando Deus muda o placar do jogo. Quando Deus muda o placar do jogo. O livro de Atos é o relato das poderosas e sobrenaturais intervenções de Deus na vida da igreja primitiva. Este livro, escrito pelo médico e historiador Lucas, vem relatando as conversões maravilhosas que acontecem na igreja, começando com os 3.000 em Jerusalém no dia de Pentecostes, seguindo para um segundo sermão de Pedro, mais 2.000 pessoas convertidas, crescendo o número da igreja para 5.000, depois a conversão dos samaritanos, depois a conversão do eunuco, depois a conversão de Saulo de Tarso, depois a conversão de Cornélio em Cesareia, depois a multidão heterogênea em Antioquia, a terceira maior cidade do mundo. A palavra de Deus estava se espalhando e crescendo no mundo todo naquele tempo. E Lucas está para descrever para nós o grande salto de crescimento da igreja através das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Entretanto, parece que ele para um pouco o seu otimista relato dos avanços da igreja, para no capítulo 12, descrever um momento amargo de grande sofrimento na vida da igreja. Quando Herodes, conhecido como Herodes Agripa I, passa o apóstolo Tiago, o irmão do apóstolo João, ao fio da espada e o mata em Jerusalém. Lança Pedro na prisão, no começo da festa dos pães asmos, para entregá-lo à morte depois da festa da Páscoa. É muito importante entender, meus amados irmãos, que esse tempo de angústia na vida da igreja havia chegado. No cenário mundial, no governo de Cláudio, havia uma grande fome que assolou o mundo inteiro. Nesse tempo, os judeus foram expulsos de Roma. E agora aqui em Jerusalém, depois do martírio de Estevão, relatado no capítulo 7 do livro de Atos, o clima estava extremamente tenso. E aqui vale destacar um ponto: dentro da providência de Deus, Ele permite que o poder do mal atinja os seus filhos. A igreja está acuada, perseguida. Estevão já tinha sido apedrejado. Agora Tiago é morto à espada. Agora Pedro está preso com a intenção de matá-lo depois da festa. A providência é carrancuda. E então é sobre esse assunto que eu quero tratar com vocês hoje. E quero trazer à guisa de introdução duas informações. Primeiro, a perseguição aqui é religiosa. Olha comigo o versículo 3. Vendo ser isso agradável aos judeus. Então vamos compreender o que está acontecendo. Esse Herodes que vocês encontram aí no texto, no versículo 1, o rei Herodes. Que Herodes é esse? A Bíblia fala de 4 Herodes: Herodes o Grande, Herodes Magno, Herodes I. A Bíblia fala de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. A Bíblia fala desse Herodes Agripa I, e a Bíblia fala do Herodes Agripa II, lá em Atos 26, que diz para Paulo: por pouco me persuades me fazer um cristão. Esse aqui, Herodes Agripa I, é neto de Herodes o Grande.
Vocês sabem que quando Herodes o Grande morreu, ele governava todo o território de Israel. Ele era chamado de rei. Quando ele morre, o reino dele é dividido em 4 partes, em 4 tetrarquias. Arquelau, tetrarca da Judeia, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, Filipe, tetrarca de Traconites, e Lisânias, é tetrarca de uma outra região de Israel, de Abilene. Pois bem, esse Herodes aqui, o que acontece? Ele é neto de Herodes o Grande. Quando o imperador morreu, Tibério César, no ano 37 depois de Cristo, ele ajudou, interferiu, cooperou para que Gaio, alguns chamam de Calígula, assumisse o governo no ano 37 ao ano 41. O que ele ganha com isso? Ele ganha a tetrarquia da Judéia e todas as outras tetrarquias, exceto a Judéia, na Galileia, na Pérea, de Samaria. Com a morte de Gaio ou Calígula no ano 43, assume o governo de Roma o imperador Cláudio, que governa até 54. E ele também ajuda junto ao Senado para que Cláudio pudesse ter uma grande projeção como imperador, e ele agora ganha de Cláudio o direito também da tetrarquia da Judéia, de tal maneira que, desde Herodes I, que morreu no começo da era do cristianismo, até agora, nenhum dos outros foi chamado de rei. Agora ele é rei em todo o território de Israel, como o seu avô fora. Ele agora comanda todo o território de Israel, Herodes Agripa I. O que acontece? Ele quer ganhar o favor dos judeus. E quando ele mata o Tiago, apóstolo de Cristo, a espada, ele tem uma intenção. Qual a intenção dele? Agradar os judeus. Porque a perseguição até então contra a igreja estava vindo do braço dos próprios irmãos da igreja, que eram os judeus. Então ele faz isso com a intenção puramente agradar os religiosos judeus de Jerusalém. Mas a perseguição também é uma perseguição política. É política. Porque Herodes Agripa I está querendo se consolidar como rei de Israel e alcançar os favores do imperador Cláudio, que agora governa o mundo depois da morte de Calígula em 41. E aqui está, meus irmãos, um fato muito curioso, porque aqui ele está substituindo o governador romano. Vocês se lembram que quando Arquelau foi sacado da tetrarquia da Judéia e colocado um governador romano lá, Pilatos era o 5º governador, agora não tem mais governador romano. Volta de novo o governo da família herodiana, da família dos edomitas. Não que os judeus gostassem dele, por 2 razões. Os judeus não gostavam dele. Primeiro, por causa da cultura romana que ele tinha, porque tinha estudado em Roma. Segundo, eles não gostavam dele pela origem dele. Ele era de uma família descendente de Esaú, de uma família edomeia. Então a perseguição tem conotação religiosa, a perseguição tem conotação política. Agora vamos então à exposição do texto, colocado esses elementos de introdução. Primeiro, a prisão de Pedro, uma situação desesperadora, versos de 1 a 5. Se vocês perceberam comigo, Tiago, irmão de João, e Pedro faziam parte daquele núcleo mais próximo de Jesus, daqueles discípulos mais íntimos de Jesus. E aí tem uma coisa que nós não podemos explicar. Por que Deus permite que Tiago seja morto à espada? E por que Deus permite que Pedro seja poupado? Você tem 2 pessoas piedosas na igreja. Um contrai uma doença grave, crônica, avassaladora e morre. O outro é poupado. A um Deus escuta a oração e cura. A outro Deus escuta a oração e leva. A um Deus age poupando da morte.
o outro Deus age, permitindo a morte. Por que Deus faz isso? É uma grande pergunta para nós, é uma grande questão para o nosso coração. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo na galeria da fé em Hebreus 11, que uns pela fé fecharam boca de leões, apagaram o fogo da fornalha e enfrentaram as maiores crises e sobreviveram, mas outros pela fé foram cerrados ao meio e morreram. Quais eram mais crentes? Ambos. A uns Deus salva da perseguição, a outros Deus honra por meio do martírio. E a igreja está lidando com essa situação. Uns são libertos pela fé, outros morrem pela fé. Uns continuam lutando na terra, outros permanecem celebrando no céu. Então, Ele é Deus quando livra da morte, e Ele é Deus quando permite a morte. Mas vejamos aqui alguns aspectos da prisão de Pedro. Primeiro, a intenção em prender Pedro era tirar dividendos políticos. Olha comigo o versículo 3. Vendo ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Ele queria dividendos políticos. Ele está começando o governo dele, recebe as bênçãos de ser rei de todo o território, e ele quer agradar os judeus. Então, ele, desta forma, persegue a igreja, massacra a igreja, mata Tiago e prende o apóstolo Pedro. Segunda coisa, a intenção em matar Pedro depois da Páscoa era evitar tumultos. Olha o versículo 4 comigo. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Por que ele faz isso? Por que ele mata Pedro, mata Tiago e não Pedro? Porque na verdade o Pedro era o grande líder da igreja. Pedro foi o homem que pregou e 3.000 se converteram em Jerusalém. Ele tornou a pregar e mais 2.000 pessoas se converteram em Jerusalém. Pedro foi aquele camarada que curou o paralítico, na porta do templo Formosa de Jerusalém. Pedro foi aquele indivíduo que desmascarou Ananias e Safira. Pedro foi aquele indivíduo que orou e Dorcas ressuscitou. Pedro foi aquele camarada que foi enviado para Samaria e o Espírito Santo derramou-se sobre os samaritanos. Pedro foi aquele indivíduo que entrou na casa de Cornélio e prega o evangelho para ele, abrindo a porta do evangelho para os gentios. Pedro era o grande líder da igreja. Então, mais cautela com ele. Ele prende, para que depois que todas as pessoas tivessem ido embora, depois dos 7 dias de festa da Páscoa, dos pães asmos, ele pudesse ser apresentado para morrer. Esse Pedro é o grande líder da igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, é Pedro o grande personagem que se destaca na igreja. Terceiro lugar, a intenção em colocar Pedro na prisão, e na prisão de segurança máxima, era evitar a sua fuga. Notem vocês, há registros de prisão dos apóstolos no capítulo 4, versículo 3, há registro de prisão dos apóstolos no capítulo 5, versículo 18, mas há registro também no capítulo 4, 23 a 28, que milagrosamente o anjo de Deus ia lá na prisão e arrancava os discípulos de lá, mantendo a prisão fechada, e era uma grande dúvida das autoridades, como é que esses camaradas saem da prisão de segurança máxima? Então Herodes Agripa primeiro pensou o seguinte: vou botar o Pedro agora numa prisão de segurança muito segura. Botou numa prisão algemado, acorrentado, 4 sentinelas de 4 soldados cada uma, pensando, se ele sair da primeira, ele não sai da segunda, se ele escapar da segunda, ele não escapa da terceira, se ele escapar da terceira, ele não escapa da quarta, dessa ele não sai, pensou certamente Herodes Agripa primeiro. Mas meus irmãos, é maravilhoso pensar nisso. O homem acha que está no controle, mas quem está no controle é Deus. Quando Deus manifesta o seu braço, não tem algema que segura, não tem porta de ferro que segura, não tem estratégia de segurança que segura, ninguém pode deter a igreja do Deus vivo, ninguém. É muito comum hoje, sobretudo nesses dias turbulentos em que o Brasil atravessa, de vez em quando você escuta um videozinho, você escuta uma mensagem daqui e dali, dos temores, dos rumores de que a igreja pode passar por um grande período de perseguição, de oposição. Eu quero dizer aos amados uma coisa: ainda que venha perseguição, a igreja de Deus é vitoriosa. A igreja de Deus não tem que ter medo, nem de prisão,
nem de açoite, nem de martírio. Ninguém pode deter os passos da igreja. A igreja de Cristo é vitoriosa. Segundo ponto que eu gostaria de destacar é que a oração da igreja, uma confiança triunfadora. Veja vocês comigo que no versículo de número 5, você pode ler o verso 5 comigo em voz alta, vamos juntos? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele. Então destaca algumas coisas. A quem dirigiam a oração? A oração era dirigida a Deus. Deus está no trono. Deus coloca reis no trono, Deus tira reis do trono. Então quem manda é o céu. Quem tem as rédeas é Deus. E quando você ora, você aciona o braço do Deus Todo-Poderoso. Tem causas, irmãos, que parecem humanamente perdidas. O Pedro está preso, ele está debaixo de escolta, ele está algemado. Todo o poder e todo o aparato de Roma em Israel tem o propósito de matá-lo. Mas diz a Bíblia, porém havia oração da igreja em favor dele. Oração incessante. E quando os homens pensam que eles vão prevalecer, quando os homens intentam massacrar, quando os homens acham que a vitória está do lado deles, Deus vira o placar do jogo. Deus vira a mesa da história. Quando você ora, você aciona o braço do onipotente. Quando você ora, você une a fraqueza humana à onipotência divina. Quando você ora, você liga o altar da terra ao trono do céu. Quando você ora, o Deus Todo-Poderoso age. E age sobrenaturalmente e soberanamente. Segundo lugar, quem são aqueles que oram? Versículo 5 diz que a igreja, toda a igreja, unanimemente, perseverantemente. Eu estou falando de 7 dias que Pedro esteve preso. E durante os 7 dias, a igreja permanecia em oração pelo apóstolo Pedro. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa. Olha o versículo 12 comigo. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Oravam. Às vezes a gente pensa, irmãos, que oração é uma coisa só de fazer um bem emocional, né? Da gente se sentir melhor, mais confortável, mais refrigério para a alma, diante das agruras da vida. Eu quero dizer para você que a oração é a coisa mais revolucionária do mundo. É a arma mais poderosa do mundo. A oração tem mais poder do que exércitos. Porque quando você ora, quando a igreja ora, Deus age, Deus muda o placar. Deus vira a mesa, Deus faz o extraordinário, Deus faz o imponderável, Deus faz o milagroso, Deus intervém. Mas em terceiro lugar, por quem eles oravam? Versículo 5 diz que eles oravam por Pedro, o líder deles, sentenciado à morte, no corredor da morte, aguardando o final da festa para sua execução. O aparato era esse. O clima era esse. O rei Herodes queria agradar os judeus estavam empolgados, porque já tinham apedrejado Estevão, o Tiago já estava morto, a igreja parecia que estava sendo acuada, os inimigos pareciam que estavam prevalecendo, e quando todo o cenário era contra a igreja orava por Pedro. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós devemos orar por causas impossíveis. Você tem uma causa impossível? Você traz um problema nessa noite, que ou Deus faz um milagre e você não vê saída? Pois eu quero desafiar você a colocar essa causa hoje diante de Deus em oração. Deus faz milagres ainda hoje. Quarto lugar, como eles oravam? O texto diz, versículo 5, que havia oração incessante a Deus. Incessante a Deus. 7 dias. Um ora. Ele termina de orar, o outro começa a orar de novo. Ele termina, o outro começa a orar de novo. E o outro começa a orar de novo. 7 dias, 7 noites, em oração por Pedro. Incessante. E a palavra no grego que aparece aqui, a palavra eknos. Etnos. É a mesma palavra que aparece lá no Getsêmanes, em Lucas 22:14, que Jesus orava com agonia. Intensamente. Suando sangue.
É com essa perseverança e é com essa intensidade que a igreja estava orando por Pedro, por uma causa perdida, por um problema insolúvel, por uma situação humanamente irreversível, entendendo uma coisa: se o braço de Deus se estender, as causas perdidas são vitoriosas. O que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Quando a igreja ora, os milagres de Deus acontecem na terra. Louvado seja o Senhor. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar nessa passagem, meus irmãos, é o livramento de Pedro, uma ação milagrosa de Deus, nos versos 6 a 17. Sabe o que me impressiona com Pedro? Olha comigo o versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, portanto, depois dos 7 dias da festa, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Se põe no lugar de Pedro. Você está no corredor da morte. Esta é a última noite. Amanhã você vai ser executado. Você está acorrentado. E você tem 4 sentinelas de 4 soldados cada uma vigiando você. Como é que estaria o seu coração? É impressionante isso. Pedro está o quê? Dormindo. Se Paulo e Silas lá na cadeia estavam cantando, Pedro está aqui dormindo. Dormindo que horas? Na noite pressuposta da sua execução. Talvez até recebendo os benefícios da oração da igreja. Deus não só liberta, Deus consola. Deus acalma o coração. E aqui eu destaco algumas coisas para nós. Seu livramento, meu amado irmão, foi na última hora. Versículo 6 diz que foi na noite, naquela mesma noite, quando Herodes estava para apresentá-lo. Você podia fazer algumas perguntas aqui. Por que Deus não impediu que Pedro fosse preso? Por que Deus não tirou Pedro da cadeia na primeira noite? Por que Deus não mandou um anjo para fulminar o Herodes antes dele botar Pedro na cadeia? Por que Deus esperou até a última noite, a noite no dia seguinte que ele seria executado, para livrá-lo? Tem hora, meu irmão, que Deus deixa você ir no último furo da correia, a última volta do ponteiro, para que todos saibam de uma coisa: quando todos os recursos da terra se esgotam, os recursos dos céus continuam disponíveis. Quando os homens não sabem mais o que fazer, Deus entra com a sua providência e muda o placar do jogo e vira a mesa da história. Às vezes o Senhor vem na nossa vida, é na 4ª vigília da noite. É na hora que você diz: agora não tem mais jeito. Pois aí tem jeito ainda, quando Deus intervém. Segunda coisa que eu destaco é que o livramento de Pedro foi resultado da interação da providência natural e da providência sobrenatural. O que é providência natural? A igreja está orando. O que é providência sobrenatural? Um anjo é escalado para ir lá. A igreja não pode ir lá e enfrentar os soldados de Roma. A igreja não tem nenhum expediente legal para tirar o Pedro da prisão. As forças que prendem Pedro são as forças oficiais. É o domínio político, sustentado pelo domínio religioso. Humanamente falando, não tem qualquer expediente que possa reverter esse diagnóstico, qualquer expediente que possa reverter essa situação. Mas uma coisa a igreja pode fazer: a igreja pode orar. Meus irmãos, um crente pode perder a liberdade, um crente pode perder os seus bens, um crente pode perder a sua saúde, um crente pode perder a sua família, um crente pode perder todos os seus direitos, mas ninguém pode tirar do crente
o privilégio que ele tem de orar a Deus. Se cortarem a sua língua, ele ora no pensamento, ele ora no silêncio, ele ora com gemidos. Ninguém pode calar a voz da oração. E enquanto houver oração na terra, haverá o céu se movendo, o inferno tremendo e milagres acontecendo na terra. Louvado seja o Senhor. Mas a providência sobrenatural é que Deus manda um anjo. E sabe, meus amados irmãos, o que eu acho incrível é que o anjo desperta Pedro e anestesia os guardas. As algemas se abrem automaticamente. E ele vai passando pelas 4 escoltas, até que chega no pátio exterior e tem um grande portão de ferro. E o anjo aperta o controle remoto, e o portão se abre automaticamente. Eu quero dizer para você que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quantos livramentos de Deus nós já recebemos, sem nunca saber que foi o anjo do Senhor. Quantos acidentes você foi poupado, quantos perigos de ameaças de morte você foi poupado, e o anjo do Senhor não só trabalhou lá, eles trabalham ainda hoje para nos abençoar, para nos guardar, para nos assistir, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos trazer livramento. A providência de Deus é natural e sobrenatural. Mas o que é muito interessante, meus amados irmãos, é que está escrito, vejam vocês, no versículo 11, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Pedro entende uma coisa: havia uma expectativa do povo judaico de quê? De que ele fosse morto. A mão de Herodes é que ele fosse também morto. Então havia um conluio da religião e da política para matar Pedro. E Deus ouviu a oração, e Deus enviou o anjo, e Deus livrou. E a palavra livrou aqui do versículo 11 é a mesma palavra determinada do Êxodo, onde Deus livra o seu povo. Deus tira da escravidão, Deus tira da morte, Deus tira para a liberdade, Deus tira para a vida, Deus tira para a salvação. O versículo 17, talvez seja a síntese desta passagem. Eu queria que você lesse em voz alta comigo o verso 17, vamos juntos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Ou seja, a grande ênfase de Pedro ao falar para a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, é como o Senhor o tirou da prisão, milagrosamente. Agora, só para vocês não ficarem confusos, ele mandou contar isso a Tiago. Mas o Tiago não morreu? Como assim? O Tiago que morreu à espada por ordem de Herodes foi o Tiago apóstolo, irmão de João. Esse Tiago aqui era irmão de Jesus, filho de Maria, que veio a ser o presidente do concílio de Jerusalém, o grande coluna e líder da igreja em Jerusalém. Esse Tiago aqui é o Tiago que escreveu a carta de Tiago, que se tornou grande coluna da igreja na cidade de Jerusalém. Mas em quarto lugar, irmãos, o livramento de Pedro foi uma grande surpresa para a igreja. Olha o versículo de 12 a 17, e o texto é muito curioso, porque o Pedro no verso 12 diz que, considerando a situação de perseguição, de angústia, de temor, de situação de opressão, ele resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, onde estavam muitas pessoas congregadas e oravam. E ele vai lá e bateu ao postigo, ao portão da porta, tocou a campainha. E a Rod foi lá, quando olhou, escutou a voz, é o Pedro,
Tão feliz ficou, tão entusiasmada ficou, que ela nem abriu o portão para ela entrar. Correu e falou: gente, o Pedro está aí. Você está louca, mulher? O que é isso? O Pedro está preso. O Pedro vai morrer amanhã. Não é ele mesmo. Não, então deve ser o anjo dele. E quando foram e viram que era o Pedro, diz o texto, ficaram atônitos. E Pedro relatou para eles como Deus o tirara da prisão. Tem hora que você ora e você também não crê que Deus vai fazer. É o camarada que ora para chover e não sai com guarda-chuva na mão. É o cara que ora, mas será que Deus vai responder mesmo? Eu quero dizer para você que é preciso orar e crer. Se você crê, você vê a glória de Deus. Se a igreja crê, maravilhas vão acontecer. Meus irmãos, é muito importante entender isso. Quando a igreja se coloca diante de Deus em oração, o braço de Deus se estende para agir sobrenaturalmente. Qual é o problema que você está trazendo hoje no seu coração, que precisa de um milagre de Deus? Deus faz milagres. Nós cremos em milagres. Você pode estar levando de goleada, pois Deus pode virar o placar desse jogo. Deus pode. Agora notem, meus amados, quinto lugar, o livramento de Pedro ampliou os horizontes do seu ministério. Olha o versículo 17, vamos entender isso aqui. Ele, porém, Pedro, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. A partir daqui, você não encontra mais Pedro basicamente em Jerusalém. Uma breve aparição dele no capítulo 15, no concílio geral da igreja de Jerusalém. Mas agora, a perseguição não acabou com o ministério de Pedro. A perseguição não intimidou Pedro. A perseguição levou Pedro para outros horizontes. E se você lê em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, Pedro com a sua mulher começou a fazer missões em outras paragens, ampliou, alargou as fronteiras do ministério dele. Meus irmãos, a perseguição, em vez de destruir a igreja, a perseguição promove a igreja. O sangue dos mártires é o adubo para a sementeira do evangelho. Enganam-se aqueles que fazem ameaça à igreja, que diz que agora a igreja vai passar por uma grande tribulação, por um grande problema, que a igreja vai ficar acuada, que a igreja vai ficar oprimida. Não adianta não. Quanto mais a igreja é pressionada, quanto mais a igreja é perseguida, quanto mais a igreja é ameaçada, mais a igreja vai crescer, mais a igreja vai se expandir, mais a igreja vai largar as suas fronteiras, porque quem dirige a igreja, quem cuida da igreja, quem protege a igreja, é o dono da igreja, é o Senhor Jesus. Agora notem, a derrota dos inimigos como uma retribuição justa. E eu queria que você olhasse aqui 3 verdades. Lutar contra Deus e contra a igreja de Deus é a mais consumada loucura. Ninguém jamais lutou contra o Altíssimo e prevaleceu, ninguém. Então vamos ver 3 coisas. Primeiro, Deus deixa o inimigo confuso e envergonhado. Leia comigo os versos 18 e 19, por favor, vamos juntos. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Agora imagine você a cara do rei e procurar o Pedrão. Estão lá as portas fechadas, os sentinelas apostos, e o Pedro não está mais lá. Explica esse mistério. E diz a Bíblia que submeteu os 16 soldados que estavam tomando conta de Pedro a inquérito, e os justiçou. Sabe o que significa isso? Eles foram mortos. Foram mortos. Aqueles que oprimem, morrem.
aqueles que são oprimidos são libertos. Deus muda o placar do jogo. Deus deixa o inimigo confuso. Segundo, a soberba é a porta de entrada para a ruína. Olha comigo os versos 20 a 22. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra era abastecida, a terra do rei. Num dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de um homem. O que está acontecendo aqui? Vocês sabem que a sede do governo romano em Israel não era Jerusalém, era Cesareia Marítima. Cesareia Marítima existia o palácio do rei. Cesareia Marítima existiam lá anfiteatros, havia um templo ao imperador romano, assim como tinha um templo para adorar o Deus de Israel em Jerusalém. Havia lá as corridas de cavalos, era um dia de homenagem ao imperador romano, e o rei Herodes está vestido de traje real, e Flávio Joséfos diz que era uma roupa de prata, que brilhava ao bater do sol, e lá os fenícios estavam lá, reconciliando-se com o rei, e o rei faz um belíssimo discurso diante deles, e eles querendo bajular o rei, diz: isso é voz de Deus, não voz de homem. Esse homem, em outras palavras, é imortal, é uma divindade. E ele gostou do elogio, ele aceitou a bajulação. Blasfema, ele não deu glória a Deus. E o que acontece? Deus envia um anjo e o fulmina, e devorado de vermes, ele morre. Deus mudou o placar do jogo. O Pedro que devia morrer, vive. O Herodes que mandou matar, morre. Eu não sei se é o mesmo anjo que foi enviado para libertar o Pedro da prisão, foi o mesmo anjo que foi enviado para matá-lo, matar o rei. Meus irmãos, ninguém brinca com Deus, ninguém zomba de Deus, ninguém escarnece de Deus, ninguém. Deus é poderoso para reverter os diagnósticos mais sombrios. Deus é poderoso para alterar os cronogramas da história. E o que é triste, conforme você pode ver comigo, no verso 23, você pode ler o 23 comigo? Vamos juntos? No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Agora olha comigo o versículo 7, vamos ler junto o 7? Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Um anjo vai lá e liberta o prisioneiro. Um outro anjo vai lá, ou o mesmo anjo vai lá e mata o opressor. Deus mudou o placar do jogo. Deus virou a mesa da história. O fraco tornou-se forte, o forte tornou-se fraco. Mas eu termino com os versos 24 e 25, porque Deus é maravilhoso, meus irmãos. Quando você começa o capítulo 12, você diz: meu Deus, logo agora que a igreja estava indo tão bem, o evangelho crescendo, a igreja animada, conversões em massa, conversões além do território de Israel, os samaritanos se convertendo, os gentios se convertendo, a obra de Deus avançando para além das fronteiras, avivamento na Antioquia, tá coisa acontecendo assim, as mil maravilhas, a igreja estava empolgada. Aí começa a opressão, aí o Tiago é passado ao fio da espada, aí Pedro é preso, e aí a igreja geme, e chora, e ora, e você diz: meu Senhor, como é que vai ser?
Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão: sempre que o mundo tenta destruir a igreja, ele promove a igreja, sempre. Entenda isso, querida. A igreja de Deus, quando anda na presença de Deus, ela é indestrutível. As prisões não abalaram a igreja, as fornalhas não abalaram a igreja, as arenas não abalaram a igreja, as feras não abalaram a igreja, as fogueiras não abalaram a igreja. A igreja de Deus não pode ser parada pela mão do homem. É Deus quem dirige a sua igreja. E o que acontece aqui? Preste atenção, duas coisas. Primeiro, depois da prova, a igreja torna-se mais ousada na pregação da palavra. Eu queria que você lesse com todo entusiasmo comigo o versículo 24. Olha comigo, por favor, isso aí. Entretanto, a palavra do Senhor crescia, se multiplicava. Bendito seja Deus. Na hora que você diz, não, está muito difícil, o clima está pesado, a igreja vai passar por uma grande tribulação, nós vamos encolher, as portas do inferno parecem que estão acuando a igreja. Quando você pensa que o cenário é de goleada contra a igreja, Deus vira o jogo, Deus altera o cronograma, Deus vira a mesa da história, e a palavra de Deus cresce e se multiplica. Oh, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. A obra de Deus prosseguia a despeito da morte de Tiago e da ausência de Pedro. Mas, finalmente, meus irmãos, finalmente, depois da prova, a igreja amplia sua visão missionária. Versículo 25. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Que missão era essa? É só você ver comigo no capítulo 11, em virtude daquela fome no período de Cláudio, os crentes lá de Antioquia enviaram ajuda financeira aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo, no capítulo 11, verso 30. E eles levaram essa oferta. E eles estão lá em Jerusalém quando acontece então a morte de Tiago e a prisão de Pedro. E agora, com a reversão do quadro, o Barnabé e o Saulo, juntamente com o jovem João Marcos, esse João Marcos aqui era filho da mulher que estava tendo a igreja na casa dela, onde estava tendo aquela reunião de oração. Agora eles vão de novo para Antioquia, e aqui começa então o grande avanço da igreja nas viagens missionárias de Paulo. Ou seja, a perseguição, em vez de acuar a igreja, agora a igreja vai fazer viagens missionárias, através dos seus grandes líderes, Barnabé e Saulo, para a província da Galácia, depois mais tarde, através de Paulo e Silas, para a província da Macedônia e da Caia, para a província da Ásia Menor, e o evangelho vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, e chega no coração de Roma, apesar da perseguição, apesar das torturas, apesar dos massacres, apesar das feras, apesar do Coliseu Romano. Chega no ano 313, o cristianismo tão massacrado, é a religião oficial do Império Romano, porque ninguém pode deter o braço do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. Eu quero deixar essa palavra de encorajamento para você, meu irmão e minha irmã. Deus está no trono, e Ele dirige os destinos da sua igreja. Eu quero orar com você hoje. Talvez você veja aqui hoje com o seu coração pesado por alguma causa, e você diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Talvez você hoje trouxe um problema insolúvel, e você diz, ou Deus faz um milagre, ou eu pereço. E eu queria convidar você para colocar essa causa diante de Deus hoje, e experimentar e esperar de Deus um milagre. Se você quer colocar essa causa diante de Deus, eu peço a você que fique em pé onde você está. Eu quero orar por você, por esta causa. Deus está neste lugar. Ele é o mesmo Deus ontem, Ele é o mesmo Deus hoje, Ele é o mesmo Deus eternamente. Ele nunca mudou, Ele tem o mesmo poder, a mesma compaixão. E hoje Ele pode visitar o seu coração com graça e poder. Senhor, aqui está o teu povo, a tua igreja. Igreja comprada, remida, lavada no sangue do Cordeiro.
Aqui estamos, Senhor, porque cremos que Tu estás no controle da história. Tu és aquele que levanta reis, abate reis, levanta reinos, abate reinos. Tu és aquele que transforma o sangue dos mártires em sementeira do Evangelho. Tu és aquele que transforma derrotas em vitórias. Tu és aquele que transforma, Deus, amarguras e dores em motivos de sorriso e de alegria. Tu és aquele que cura o enfermo, Tu és aquele que liberta o cativo, Tu és aquele que salva o perdido, Tu és aquele que liberta o encarcerado, Tu és o Deus que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos, Tu és aquele que abre os olhos aos cegos e faz o coxo andar. Tu és o Deus Todo-Poderoso, e nesta noite, Senhor, sonda o coração do Teu povo, visita o coração da Tua igreja, anima e encoraja a Tua igreja, Senhor, para que ela avance, apesar das circunstâncias, sabendo que Tu podes mudar o placar do jogo da nossa vida, mudar e alterar a mesa da história da nossa vida, e nos dar vitória no meio de tantas lutas e dores. Louvado seja o Teu nome. Bendito é o nome do nosso amado Salvador Jesus, em nome de quem nós choramos, aleluia, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.